Cumprimente os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Quem está feliz com Jesus? Amém. Está frio, né, irmãos? Mas agora, em nome de Jesus Cristo, todos nós vai esquentar. Amém? Amém. Irmãos, em nome de Jesus também eu agradeço a Deus pela presença do Senhor que está neste lugar, que está em cada um de nós. E como o Juan já falou na oração, que cada um de nós venha abrir os nossos ouvidos para ouvir a palavra de Deus. Cada um de nós é diferente do que quando entramos, porque a gente precisa crer que é a palavra de Deus que transforma a nossa vida. Mas nós precisamos crer, nós precisamos querer. E se a gente estiver aqui e ouvir por ouvir, pode ter certeza de uma coisa: nada vai acontecer. Porque a palavra de Deus, ela é pura e ela é verdadeira. E neste momento eu agradeço a Deus pela vida de todos os irmãos, todas as irmãs que estão neste lugar. Que Deus venha abençoar cada um de nós. Que Deus venha me usar. E que eu possa falar somente aquilo que Deus quer. Que eu não venha falar de mim nada, mas somente o que Deus quer que eu fale. E eu estou aqui, Senhor, me usa. Eu estou aqui para fazer a tua vontade, Senhor. Amém? Amém. Eu vou deixar uma palavra para os irmãos que se encontram em 1 Samuel, capítulo 15, e o versículo 3. E eu quero falar aqui para os irmãos, que eu estava pensando, assim que eu cheguei, sobre essa palavra, eu vou falar, eu estava pensando numa árvore, sabe? Se você tem uma planta na sua casa e ela está contaminada, aquela planta, ela vai morrer, porque já está na raiz dela. Aí o que a gente faz? A gente já arranca ela. E tem tudo a ver com essa palavra. Amém, irmãos? Que diz assim, ó: vai, pois, agora e fere a Amaleque e destrói totalmente a tudo o que tiver, não lhe perdoes, porém matarás desde o homem até a mulher, desde os meninos até aos de peito, desde os bois até as ovelhas, desde os camelos até os jumentos. Palavra dura, palavra forte, né? Essa palavra está aqui na Bíblia. Então, irmãos, o que eu quero dizer hoje, para mim e para cada um de nós, é: o Senhor deu uma ordem para mim. O Senhor falou: Samuel, vai lá. Você fala, não vou falar. Você vai lá e fala para Saul, destruir todo aquele povo amalequitas. Tudo está escrito na palavra, tudo. Então, quando fala tudo, não sobra nada. E aí os irmãos podem falar assim: mas que Deus é esse que fala para destruir até criança, o recém-nascido, não mais, não deixar nada? Que Deus é esse? Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que criou o céu e a terra. Mas, irmão, sabe o que acontece? Que esse povo estava contaminado. Esse povo não tinha mais cheiro. E isso, Deus
planta, ela já está contaminada. Não tem mais jeito. Então tem que arrancar. Assim Deus falou. Acaba com tudo. Mas o que eu quero falar para os irmãos é sobre a desobediência. Esse homem, Saul, sendo um rei. E aí, o que Saul faz? Ele não faz. Samuel falou que Deus tinha mandado ele fazer. Ele vai lá, mata assim, manda acabar com aquilo que ele queria fazer. Não o que Deus mandou, mas aquilo que ele queria. E ele escolheu. Esse animal é bom, é gordo, é bonito. Não, ele separa, isso para mim, né? Aquele ali que está com defeito, com as manchinhas. Não, esse pode mandar matar. Escolheu. E aí, sabe o que ele fez ainda? Ele ainda deixou o rei Agabe também, né? Ele não mandou destruir esse rei, ele deixou. E aí, Deus chama, de novo ele chama e fala para Samuel o que estava acontecendo. Por que Saul fez isso? E aí, irmãos, eu vou aqui no versículo 8, ele fala assim: e tomou vivo Agabe, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu a espada. Né? E aí, vai aqui no 10 fala assim: então veio a palavra do Senhor, dizendo: arrependo-me de haver posto Saul por rei, porque deixou de me seguir e não cumpriu as minhas palavras. Então Samuel estou toda noite clamando por você. Então, aí eu falo para cada um de nós: olha o nosso Deus. Sabe, irmãos, por isso que a gente não pode brincar. A gente não pode brincar nas coisas de Deus. A gente não pode brincar com a palavra de Deus. Porque Deus, Ele é duro. Porque Deus destrói. Deus destrói. Sabe? Ele falou, Ele dá chance, fala muito, não obedece. Mas quando a pessoa não quer obedecer, Ele destrói. E assim está escrito na palavra do Senhor. Então, olha o que Deus fala. Eu me arrependo de ter escolhido Saul para ser o rei. Veja o que Deus fala. E Deus rejeitou a Saul. Então a presença do Senhor não estava mais com Saul. E às vezes, com nós, não é diferente. Às vezes Deus dá uma chance para mim, dá uma chance para você, perdoa cada um de nós. Mas nós continuamos no mesmo erro. Nós continuamos no mesmo pecado. E Deus está sempre falando: muda de direção, arrependa. E continuamos do mesmo jeito, como foi com aquele pai. E hoje, nessa noite, você sabe, irmãos, o que eu quero falar? Se a gente não obedecer a palavra de Deus, a gente só está se cansando a cada dia. Porque nós precisamos ser obedientes com as coisas de Deus.
E a gente precisa conhecer quem é o dono da obra. E o dono da obra é Jesus Cristo. Então, que nessa noite a gente venha mudar isso. Que a gente venha fazer a diferença. Você sabe por que, irmãos? Essa palavra ela veio diretamente para mim. Porque Jesus Cristo, ele nunca me deu uma palavra doce para julgar. Nunca, por mais que eu quero, que eu falo Jesus, mas eu quero falar uma palavra, Senhor, diferente. Mas ele fala assim, que você faz a minha vontade, você vai falar para a igreja despertar. É para isso que eu te uso. Fala para a igreja, desperta, acorda. E eu estou aqui, em nome de Jesus Cristo, para falar o que ele quer. Então é isso mesmo, que nós temos que despertar para as coisas de Deus. Que a gente venha despertar, irmão, para a palavra de Deus. Porque é a palavra que cura, é a palavra que salva. E sabe a palavra? É Jesus Cristo. E é muito bom. É muito bom, sabe por quê? Porque eu vejo que o Senhor está despertando muito jovem. E com sinceridade. E é isso mesmo, jovem. Desperta. Não faz as coisas de Deus de qualquer forma. Não faz as coisas de Deus para agradar ninguém. Você sabe por quê? Porque Saúl estava fazendo isso. Ele estava querendo agradar o rei. Por quê? Por causa de política. Que nós seja diferente. Que nós sejamos um povo que venha na igreja, na casa do Senhor, para adorar. Sabe que nós não venha ver perfeito. Mas quem sabe, jovem, que cada um de nós, irmãos, quando nós temos uma oportunidade de falar do Senhor, quando a gente tem essa oportunidade de falar de Jesus Cristo, fala de Jesus muito. Faça a vontade de Deus, irmãos. Porque às vezes a gente vem aqui perdendo o nosso tempo, porque a gente quer fazer bonito, sabe? Porque a gente quer se aparecer, mas não é isso que o Senhor quer. O Senhor quer um povo reunido, um povo que está aqui, que quer orar no céu, todos nós juntos, irmãos. Sabe? Porque nós precisamos entender quem é esse Deus. Porque, irmãos, as coisas de Deus é gratuita. As coisas de Deus é tão refinado que ninguém consegue falar. Ninguém consegue explicar quem é Deus. Sabe? Porque as coisas de Deus é muito mais além do que essa. É muito mais além. Sabe? Quando a gente começa a meditar no nome de Deus, a gente olha para dentro de nós mesmos. Eu olho, sabe o que é? Eu falo, Senhor, como eu não faço nada, Senhor? Senhor, como, Senhor, eu tenho tanta coisa para mudar. E eu falo para mim mesmo, sabe? Porque é nós que Deus nosso perfeito. É nós, irmãos, que sabemos onde a gente erra. Porque nós, irmãos, nós sabemos. Nós sabemos quando a gente erra. E vocês acham que o Saúl não sabia que ele estava errado? Ele sabia que ele estava errado. Mas ele não obedeceu. Ele falou assim, não estou nem aí, né? Eu vou fazer aquilo que eu acho. E você sabe que eu meditando em outra palavra, o que aconteceu quando a arca de Deus estava indo para a casa do Obed-Edom? Aconteceu uma desobediência também. Então aquele homem, quando aquela arca estava indo, e aquela arca, ela ia virando um pouquinho, o que ele fez? Ele foi segurar aquela arca para não cair. E aí a gente fala assim, mas teve maldade? Não, né, irmãos? Nos nossos olhos, que maldade tem? Ajudar para não deixar a arca cair. Mas ele desobedeceu, porque ele sabia que não podia tocar na arca. E aquele
não veio um café amado, nós começamos a reclamar, mas está ruim. Mas é isso que faz cada um de nós dar valor. É isso que faz nós mudar de direção. É isso que faz. Se tu falar, não, Senhor, eu não posso fazer isso, porque é errado. Na tua palavra já está escrito para a gente obedecer. Então, igreja do Senhor, obedece a Deus, obedece a palavra de Deus, medita a palavra de Deus, porque às vezes a gente fala, a gente vem aqui e fala por falar. Você sabe por quê? E talvez na sua casa você me olha onde está essa passagem, aí você fala assim, não é coisa que a gente está falando, Deus não é assim não. E aí? Vai ficar desse jeito mesmo? Mas vai lá, assim que você chegar na sua casa, vai abrir mensagem e ver o que está escrito. Aí você começa a conhecer quem é o nosso Deus. Aí a gente começa a falar assim, não, Senhor, eu vou ser uma pessoa diferente. Aquilo que eu fazia, eu não vou fazer mais. Você sabe quando o apóstolo Gideão, ele estava falando sobre Davi, e a unção do Senhor está neste lugar. Porque eu já tinha separado também sobre esse Salmo 51. E aqui no 51, irmãos, fala assim, eu só quero mostrar para você a diferença. No 51, o 10, irmãos, fala assim, isso daqui. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim o espírito. Não me lances fora a tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Você vê a diferença de Davi e Saul? Vê a diferença? Davi, irmãos, ele pecou, ele matou, ele fez muitas coisas ruins. Mas sabe a diferença? Que Davi se jogava, irmão. Davi se rasgava. Sabe? Ele falava, Senhor, me perdoa, Senhor, eu errei. Sabe? Eu estou lá no poço. Eu sou um pecador. Que assim seja com cada um de nós. E Deus perdoa quando a gente se joga nele. Você sabe por quê? Porque todos nós erramos, todos nós somos pecadores. Nós erramos somente de olhar, de falar. Mas quando você fala para o Senhor, Senhor, me perdoa. Unge minha boca, Senhor. Me cura de dentro para fora. Se joga mesmo, lança. Deus perdoa, porque Ele vê a sinceridade. Mas a diferença é que Saul não foi assim. Saul era com sua arrogância. Não, eu posso. Muitos de nós também, irmãos, são assim. Ah, não, eu vou fazer do meu jeito. É assim, Deus não está vendo, né? E a gente acha que Deus não está vendo. Ah, só está eu sozinha, né? Ninguém está vendo. Eu vou fazer do meu jeito. E é onde a gente quer pecar. Você sabe por quê? Porque a gente se esconde de todo mundo. Mas você sabe, no mundo do mundo, a gente não consegue esconder. E ali, quando a presença de Deus não está, a gente começa a murmurar. A gente começa a falar, eu faço tudo. Eu oro, eu faço campanha. Eu prego. Mas ali a presença de Deus não está. Por quê? Porque, irmãos, a gente não obedece. Porque em alguma coisa a gente está falhando. E não adianta mesmo. Porque se a gente faz tudo isso, mas que a gente não obedece ao Senhor, a gente vai só cansar. Sabe? E chega uma hora que a gente desanima. Porque a gente fala assim, eu não acredito mais nesse Deus. Eu não acredito. Porque eu faço tanta coisa. Sabe, eu peço a Deus para ser curado.
Você sabe por que eu estava pensando? Eu estava naquele dia, eu estava pensando, sabe? Porque Deus ele fala assim pra gente. Eu estava ali, tinha um homem que ele estava murmurando, que ele estava enfermo, e ele falava assim dessas palavras. Ele falava assim: nossa, olha, um dia eu estou com a pressão alta, aí a gente arruma coisa daqui, arruma outra lá, arruma daqui, sabe? Reclamando mais ou menos. E ali eu estou ouvindo aquela que o homem estava falando. Depois eu falei assim: Senhor, conversando sozinha com Deus, eu falei: Senhor, mas sabe, cristão verdadeiro, cristão que segue Jesus, a gente pede uma cura, irmãos, uma cura, quando a gente está enfermo, a gente pede para ser liberto de algum vício, de alguma coisa, sabe? A gente pede a Deus um milagre, não sei o que a gente pede. E você quer saber? E às vezes isso não acontece mesmo. Sabe? Às vezes a gente está enfermo e a gente pede para ser curado, irmãos. E a gente não é curado porque não é a vontade de Deus. Mas você sabe o que é bom disso tudo? É pela fé que a gente tem em Jesus, a gente aceita aquela enfermidade. A gente crê que Deus curou, sabe por quê? A murmuração, porque a gente não murmura, a gente não fica reclamando porque a gente está enfermo, sabe? Então, essa é a vitória. Não desanima não, porque às vezes a gente tem alguma coisa, alguma enfermidade, e a gente não é curado, entendeu? Mas não reclama não, porque alguma coisa Deus curou. Sabe? Então, a gente seja verdadeiro cristão. Que a gente venha mesmo se entregar para o nosso Deus. Né? Do jeito que Ele deixou, do jeito que Ele te dá, aceita, porque tudo é a vontade de Deus. Sabe? Não murmura não, irmãos, porque quando é a vontade de Deus, tudo acontece, só dá glória a Deus. Porque, olha que coisa linda, estamos aqui, irmãos, estamos aqui, mas nós precisamos ter entendimento. E quando a gente pedir uma coisa para Deus, sabe o que mais importante do que uma cura, sabe, uma enfermidade? Primeira coisa que fala para Deus assim: cura, Senhor, a minha mente. Porque não é o nosso corpo, irmãos, que está doente, é a nossa mente. Nós vamos ter tanta coisa na nossa mente, tanta coisa. Então pede a Deus para curar, para limpar a sua mente. Então que nessa noite, irmãos, que cada um de nós venha, sabe o que eu estou falando? Não por mim mesmo, mas em nome de Jesus Cristo. Se entrega na palavra. Se entrega mesmo para você ver a diferença. Sabe, não faz as coisas para o Senhor fazer, não. Não faz. Sabe por quê? Porque Deus quer tudo, a tua sinceridade. Mas faz, se você quer dar alguma coisa na casa do Senhor, não dá para o irmão está pedindo, não, irmão. Sabe, se você quer dar uma oferta na casa do Senhor, não dá porque o pastor está falando, não. Dá porque você tem esse amor, essa vontade de fazer isso. Você sabe por quê, irmãos? Porque Deus, Ele não precisa de nada. Deus é o dono de tudo. Quem precisa somos nós que precisa. Mas às vezes é um povo tão rebelde, um povo tão desobediente, que a gente venha fazer somente a vontade do homem. Enquanto a gente for assim, irmãos, nada vai mudar a nossa vida, nada. Mas quando nós temos entendimento da palavra do Senhor, nós mudamos.
ver a diferença, porque é isso que nosso Deus faz. E eu quero só deixar mais um versículo aqui para os irmãos, que fala assim: e olha, para você ver que Samuel 22 fala assim: porém, Saul disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos, sacrifício, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor que sacrificar, e atender é melhor do que a gordura do caminho. Olha, acabei de falar aqui agora, porque às vezes nós fazemos tudo para agradar as pessoas, né? Mas aí Deus vai e fala, né? Que Ele não se agrada do sacrifício, porque assim Saul fez. Porque Saul, quando deixou esse boi, essas coisas, tudo que era para ser destruído, ele deixou e falou que ia fazer sacrifício para o Senhor. Além de tudo, ainda quer comprar Deus. Quer comprar Deus? Está errado. Ainda continua mentindo. E quando vai procurar porque ele fez isso, não, eu vou fazer para o Senhor. Olha, enquanto o Senhor mandou ele fazer uma coisa, ele está fazendo outra. E aí ele acha que tudo isso que ele deixou, ele ia agradar ao Senhor. Mas isso foi coisa dele. Ele achou. E aí eu procuro dos irmãos, Deus achou isso? Deus manda eu fazer uma coisa e eu faço outra. E aí? Eu estou obedecendo a quem? A Deus ou a minha vontade mesmo? Então Deus manda eu vir aqui pregar uma palavra. Você vai pregar em Samuel. Você vai falar para a igreja despertar. E eu falo aqui para os irmãos. Deus ama cada um de nós do jeito que nós somos. Eu estou agradando aos irmãos ou agradando a Deus? Porque Ele mandou fazer uma coisa, eu vim aqui e fiz outra. Então que a gente venha, irmãos, olhar dentro de cada um de nós e fazer a vontade de Deus. Que nós venha a cada dia ser firme naquilo que Deus está mandando. E que nós não venhamos na casa do Senhor somente para esquentar a cadeira, não. Que nós venhamos tirar a cera do nosso ouvido e ouvir o que o Senhor está falando. E não importa, não, irmãos, quando a palavra é pura, não. É essa palavra que cura, é essa palavra que transforma, sabe? É essa palavra que deixa cada um de nós ficar mais forte. Você sabe por quê? Porque é essa que entra lá dentro. Entra lá dentro e fala assim: nossa, Senhor, como eu preciso cada dia mais de transformação. Como eu preciso, Senhor, mudar mais e mais. E você sabe que muda a gente. É a palavra, é Jesus Cristo. Amém? Então, nesse momento agora, eu estou encerrando a palavra. Mas eu quero, em nome de Jesus Cristo, olha. Senhor meu Deus, em nome de Jesus Cristo, eu te agradeço, meu Deus, por essa noite, por essa palavra. Pai, e eu sei, Senhor, que todas essas pessoas que estão aqui, eles estão ouvindo, Senhor, eles estão atentos, oh Pai. Não, Senhor, eu sei que nós somos falhos, mas eu sei que esse teu povo é teu. Eu sei, Senhor, que muitas
confiamos na tua palavra. Deus,